Olá, amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento para continuarmos a nossa série de estudos sobre a Palavra de Deus, especialmente sobre Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Queremos estudar sobre a sua pessoa, o seu caráter, o seu poder, a sua palavra, as suas obras em favor das pessoas. E quero convidar vocês a abrirem as Bíblias em Marcos capítulo 7. Aqui nós encontramos o seguinte, a partir do verso 1. Jesus, ele estava indo para Jerusalém por causa de uma festa. E diz assim, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Bem, eu pergunto, com que intenção esses fariseus e escribas se reuniram em torno de Jesus? Para aprender dele? Ou para criticá-lo, para espioná-lo, para condená-lo? Às vezes, queridos, nós quando estamos pregando a palavra, aparecem diversas classes de pessoas. Alguns querem aprender, alguns querem receber a salvação, querem ser beneficiados pelo Evangelho, mas outros querem apenas combatê-lo, né? Era o caso desses escribas. Eles viviam observando a vida de Jesus e dos seus discípulos para condená-los, simplesmente. Diz aqui o verso 2, eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras. Vamos ver se nós entendemos bem o que se passa aqui. Não é que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, não é isso. É que os judeus criaram regras de purificação que tomavam tempo, davam muito trabalho, era uma coisa cansativa. Aqui diz assim, comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Esse sem lavar aqui é que eles não seguiam aquele ritual de lavar e lavar outra vez, lavar 7 vezes, enxugar, lavar de novo. Era um ritual, né? Verso 3 diz assim, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Aqui aparece a tradição. Queridos, nós não queremos ser radicais contra a tradição, não. Há boas tradições, né? Há boas tradições. Mas quando uma tradição ela é contrária à palavra de Deus, devemos rejeitá-las. Era o que Jesus fazia. Os fariseus criaram tradições que sobrecarregavam a lei de Deus. Aquilo fazia do povo uma escravidão. Então eles foram a Jesus, e como nós já falamos, né? Eles iam a Jesus acusar os discípulos, e iam os discípulos acusar Jesus. Criar divisão, criar dificuldades. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, a que Jesus se opunha? Preceitos humanos que eram contrários à palavra de Deus. Deus nunca ensinou que um homem devia lavar as mãos 7 vezes e ser muito escrupuloso para manter um cerimonial de lavagem. Era o que eles faziam. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Então, queridos, qual era o problema aqui? Os fariseus e os escribas, eles fizeram da tradição algo mais importante que a lei de Deus. E, queridos,
O evangelho é simples, os mandamentos de Deus são simples, mas eles acharam que deviam complicar as coisas. Vocês ouviram falar daquelas pessoas que gostam de complicar as coisas? Alguém diz assim, eles têm uma maneira simples de complicar as coisas. Bem, aqui Jesus condenou aquelas tradições que eram acréscimo à lei de Deus, que eram contrárias à lei de Deus, contrárias aos mandamentos. Os judeus criaram regras e tradições que a vida toda de uma pessoa não era suficiente para levar a sério aquilo. Então Jesus condenou. Agora Jesus dá um exemplo. Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Entenderam o pensamento? Por exemplo, um filho, em lugar de honrar o pai e mãe, se ele dava uma oferta generosa para os fariseus e escribas, eles estavam dispensados de honrar o pai e a mãe. Aí eles usavam essa palavra corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Queridos, desde a infância, Jesus, ele se atinha à palavra de Deus. Ele não submetia aquelas tradições que eram contrárias à vontade de Deus. E agora, verso 14, diz assim, convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. A palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso, é impuro. O que contamina o homem não é aquela comida saudável que Deus deu para ele, mas é o que sai do seu coração. Jesus fala assim, cobiça, egoísmo, adultério, fornicação, maledicência, isso contamina o homem. Quer dizer, o ser humano naturalmente é mau. E nós só podemos fazer algo bom se estamos unidos a Jesus. Então, Jesus continua, verso 18 do capítulo 7 de Marcos. Então vocês não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Quais? Que alimentos Jesus considerou puros todos os alimentos? Aqueles alimentos que foram dados por Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, 29, aqui Deus especificou qual deveria ser o nosso alimento, né? Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruta que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Então, queridos, todo o alimento que Deus deu, ele não contamina a pessoa. Mas o problema que estavam tratando aqui não era do alimento em si, era de seguir aquele ritual de lavagem das mãos. E Jesus deixou claro, né? Deixou claro. Aí ele diz assim, o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar. Então não é o alimento que faz da pessoa uma má pessoa. Verso 20 diz assim, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Agora Jesus atinge o ponto-chave da sua explicação. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, as maldades, o engano,
a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, queridos, está claro o pensamento? O que aqueles fariseus e escribas queriam fazer com Jesus? Estavam sempre pensando mal, falando mal, tentando destruir a Jesus. Eles tinham o coração contaminado. Embora eles se preocupassem com a contaminação física, eles estavam contaminados moralmente e espiritualmente. Vocês perceberam a lista de pecados aqui? Verso 21 a 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem maus pensamentos. Nosso pensamento contamina a pessoa? Claro que sim. Aqui é o começo do pecado, né? As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. E não só a pessoa, né? Contamina as pessoas com quem nos relacionamos. Queridos amigos, diz o profeta Jeremias que o coração do homem é enganoso e perverso, mais que todas as coisas. Como podemos ter um novo coração? Como podemos ter um coração do qual saia apenas coisa que edifique? Só tendo a Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, aquele que dirige nossos pensamentos através do seu Espírito. Percebem, amigos? Jesus não condenou tradições edificantes, ele condenou tradições que contrariavam a palavra de Deus. Ele condenou tradições que sobrecarregavam um ser humano a fim de que ele não tivesse condições de obedecer os mandamentos de Deus. Em realidade, quando existia uma tradição e um mandamento, eles davam mais importante a tradição que o mandamento de Deus, conforme já mencionamos aqui. Jesus mencionou o caso de pessoas que não estavam dispensadas de ajudar os pais e as mães, contanto que dessem a sua oferta para o templo, para alimentar o egoísmo dos fariseus e dos escribas. Queridos, existem muitas tradições que são prejudiciais. Eu gostaria de citar um pensamento aqui muito importante sobre este problema, o problema da tradição. Observem bem o que diz a inspiração. Entre as observâncias mais tenazmente acentuadas, achava-se a da purificação cerimonial. Era isso que os judeus estavam exigindo dos discípulos, não? A negligência das formalidades observada antes de comer era considerado odioso pecado que devia ser punido tanto neste mundo como no futuro, e julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. As regras concernentes à purificação eram inúmeras. Os anos de existência mal dariam para uma pessoa as aprender todas. Eles criaram tanta regra que a pessoa não podia obedecer. Agora observem, sempre que a mensagem de verdade se apresenta às almas com especial poder, Satanás suscita seus instrumentos para disputarem sobre qualquer ponto de somenos importância. Será que temos esse problema hoje também? Procura assim desviar a atenção do verdadeiro assunto. Quando quer que se comece uma boa obra, há sofistas prontos a suscitar discussão sobre formas e detalhes de técnica para desviar as mentes das realidades vivas. Quando parece que Deus está prestes a operar de maneira especial em benefício do seu povo, não se empenhe em disputas que só trarão ruína de almas. Agora observem essas palavras finais da inspiração. Os pontos que mais nos interessam são: creio eu com Salvador a fé no Filho de Deus? Está minha vida em harmonia com a lei divina?
aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Queridos, percebem como que a salvação é simples? O que necessitamos para ser salvos? Crer no Senhor Jesus. E crendo nele, obedeceremos a sua vontade, a sua palavra. Observem mais esse parágrafo importante. Toda planta, disse Jesus, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Os costumes e tradições tão altamente considerados pelos rabis eram deste mundo, não do céu. Por maior que fosse sua autoridade para com o povo, não podiam resistir à prova da parte de Deus. Toda invenção humana que tem substituído os mandamentos de Deus demonstrar-se-á sem valor naquele dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Queridos, será que isso aqui nos afeta como povo? Observem, mesmo entre os crentes, acham-se instituições e costumes que não têm melhor fundamento que as tradições dos pais. Que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da igreja ou as tradições dos pais, atendam à advertência envolvida nas palavras de Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Queridos, quero terminar dizendo o essencial, não é? Os pontos que mais nos interessam são, gravem bem isso aqui. Aqui são mencionados apenas 2 pontos, né? Creio eu com o Salvador na fé do Filho de Deus, primeiro ponto, né? Está a minha vida em harmonia com a lei divina, segundo ponto. É claro que é Jesus quem nos atrai para que creiamos nele e é Jesus quem nos dá graça para que façamos a sua vontade. Não quer você fazer uma experiência com Jesus nesse dia também? A salvação não é complicada, a salvação é simples. O apóstolo Paulo diz assim: temo que vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. Qual é a simplicidade do Evangelho? Crer no Senhor Jesus e fazer a sua vontade. Que essa seja a minha e a sua experiência neste dia. Aceitemos a Jesus como nosso Salvador e pela sua graça façamos a sua vontade em nossa vida. Amém. Cristo é tudo para mim, viver, sorrir, cantar, é minha força, proteção, sem Ele que penar. Mando em pesar, a Ele vou, pois nunca me desamparou. Mando em pesar, faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, como eu o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, pois no caminho certo estou. Sim, com Jesus tudo reluz, Cristo é meu. Cristo é tudo